Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Acolhemos a palavra de Deus de hoje, então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este Evangelho, irmãos e irmãs, continuação do Evangelho de quarta-feira, onde Jesus fala da parábola do semeador, e hoje, sexta, Jesus explica o sentido daquela parábola. E a gente percebe na explicação que Jesus dá que o foco da sua reflexão não está em quem semeia, mas se dá no tipo de terra onde o grão é semeado, onde a semente, é lançada. Então Jesus está convidando a sua igreja, os seus discípulos e discípulas e todos os que ouvem a sua palavra a se confrontar. Se Deus se manifesta em nossa vida, que é a figura do semeador, Deus que lança a semente da sua palavra para nós, que é, já disse, a palavra de Deus. E que nós que somos essa terra onde a semente é lançada, o ouvinte da parábola deve se refletir. Se a riqueza da palavra de Deus, que na linguagem da parábola é a semente, e essa semente ela é capaz de gerar fruto, ela é capaz de gerar vida nova, mas ela só vai gerar na terra que é boa, ou seja, na terra que acolhe essa palavra. Jesus quer que nós reflitamos como nós estamos sendo diante de Deus que semeia sua palavra em nossa vida. Que tipo de terra nós estamos sendo, o ouvinte da palavra de Deus? Que tipo de terra está sendo na vida? Então Jesus quer que nós reflitamos sobre isso, porque Deus se manifesta na nossa vida, Deus nos fala, Deus nos ensina. Agora, como estamos ouvindo e acolhendo a palavra de Deus? E Jesus apresenta, os vários tipos de terreno. Um que é a terra dura, outra pedra rochosa ou pedregosa, outra terra espinhosa e por último a terra boa. Olha, 3 tipos de terras ruins e um tipo de terra boa. E a terra que é boa produz muito fruto. Então nós precisamos refletir, irmãos e irmãs, que tipo de terreno nós estamos sendo. Como está sendo nossa vida a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus? Nós estamos deixando essa palavra entrar no mais íntimo do nosso ser. Nós estamos tendo o gosto de ouvir essa palavra, de buscar compreender essa palavra, que isso também é importante. Às vezes a gente ouve, mas não quer compreendê-la, não quer aprofundá-la. Então buscamos compreender essa palavra. Buscamos fazer ou deixar que essa palavra me transforme, que me leve à conversão. Precisamos fazer esse confronto em nossa vida, porque porque a semente é boa.
A semente é capaz de produzir muitos frutos. O que depende de que a semente produza o fruto ou não é a terra onde ela é colocada. E você e eu? Que terra estamos sendo? Sabemos, irmãos e irmãs, que somos livres para fazer o que quiser, Deus nos dá este dom. Então, o que nós precisamos refletir é como estamos usando a nossa liberdade. Se vemos no mundo tanta maldade, tanta violência, tanta injustiça e desejamos tanta injustiça, né? E desejamos tanta paz, desejamos que a justiça aconteça, nós precisamos refletir, confrontando com o reino de Deus, que Jesus traz para nós e nos revela, nos ensina a viver como membros deste reino e nos ensina a concretizar esse reino. Ele hoje está nos refletindo, né? Para você ser esse reino, ser membro desse reino, você precisa ser terra boa, ou seja, você precisa ouvir a palavra, acolher a palavra, deixar essa palavra se transformar para que ela gere vida nova em você. Então, que nós possamos, nesse dia, nessa sexta-feira, já chegando ao final de semana, pensar bem como que nós estamos vivendo a nossa vida em comunhão com a palavra de Deus. E é importante que nós conheçamos a palavra no seu todo, por inteiro. As Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, é a palavra de Deus para nós. Então nós precisamos perceber qual o meu gosto em querer conhecer a palavra e estudar a palavra. Porque vemos, infelizmente, alguns cristãos que parece que selecionam, pegam da palavra aquilo que lhe interessam e descartam o que não interessa. Não é? Pega só aquilo que lhe convém e desconsidera o que não convém. É muito triste, por exemplo, quando a gente vê a igreja nos ajudando na sua missão em compreender cada vez mais a palavra, que o Evangelho de hoje, Jesus explica a parábola para os apóstolos. E assim ele nos mostra que é a igreja que vai nos ensinar a compreender cada vez mais a palavra de Deus. Então é triste quando a gente vê católicos ouvindo os nossos bispos pregando, ensinando, nos exortando a palavra, colocando questões importantes, por exemplo, como as campanhas da fraternidade ao longo da Quaresma, e como nós vemos católicos rejeitando isso, desprezando isso, porque não quer saber. Né? Então tem certas coisas que os católicos não querem saber, então eles selecionam aquilo que lhes interessa. Não vou mexer com isso aqui não. Aí começa com os adjetivos pejorativos, ou faz críticas como que se isso não fosse, que a igreja não deve se intrometer, que a igreja não deve falar, só que a igreja precisa falar porque ela tem que pregar a palavra no seu todo. Ela não pode só pregar uma parte da palavra. Então é importante que nós reflitamos bem. Né? Para eu ser terra boa, eu preciso acolher a palavra por inteiro. Não posso estar selecionando o que eu quero, senão eu posso ser uma terra espinhosa, uma terra pedregosa. Né? A palavra de Deus, assim, eu me alegro quando eu ouço, me animo, e a palavra começa até a brotar e crescer em minha vida, mas outras questões sufocam ou impedem que a palavra cresça em mim, porque não dá raiz em mim. Então, irmãos e irmãs, estejamos abertos para acolher a palavra como ela é. Se tem coisa que eu concordo ou discordo do que os nossos bispos falam, o problema não está nos bispos, porque os bispos estão pregando a palavra. O problema está em você que não quer ser terra boa. Então busquemos a nossa conversão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um abraço fraterno. Fique com Deus.